Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma mercadoria com preço inicial de R$ 500 sofre reajustes mensais e acumulados de 0,5%. O preço dessa mercadoria ao fim de 12 meses é... Bom, então o que eu tenho aí de informação? Eu tenho que o preço inicial é igual a R$ 500. Ok. O que mais eu sei? Que os reajustes são mensais, né? E são de 0,5%, ou seja, então reajustes de 0,5% ao mês. E ele quer saber o quê? Quer saber o preço em 12 meses, né? Preço após 12 meses. Ok. Então o que eu tenho como forma geral, né, para esse tipo de problema, com uma representação exponencial para ele? Então vou colocar assim, eu tenho que o preço em função do tempo vai ser uma função exponencial, onde eu inicio com um valor inicial. Então segue mais ou menos esse padrão, tá? Esse tipo de exponencial. Então é o valor inicial vezes o quê? Vezes uma base elevado na T ou elevado no expoente tempo aí, né? Substituindo então pelos valores que eu tenho no problema. Preço para 12 meses. Podia ser aqui o P de 12, né? Isso é o mesmo que P para 12 meses, é o P de 12. É igual ao valor inicial 500 vezes a base elevado na T. Aí essa base, bom, então eu vou colocar aqui do lado. Como que eu defino essa base? Essa base ela é encontrada fazendo o quê? Bom, primeiro que essa base ela equivale ao fator, quer dizer, pelo qual eu multiplico, né? É o fator utilizado mês a mês para calcular, para determinar os preços sucessivos. Quer dizer, os preços aí mês a mês. Então é por quanto eu multiplico para encontrar o próximo preço. Então aí pensa comigo, olha só. Se eu quero um aumento de, vamos supor, um exemplo, um aumento de 20%, eu vou multiplicar, ou seja, o fator, ele é 1,2. Então, quando eu pego alguma coisa e multiplico por 1,2, eu tenho aí o preço aumentado em 20%. Se o aumento é de 60%, eu multiplico, eu uso como base, né? Eu multiplico mês a mês por 1,6. Se o aumento, mais um exemplo aqui, ó, se o aumento for de, sei lá, 3%, aí eu vou multiplicar por quanto? Por 1,3? Não, por 1,3 não, que seria um aumento de 30%. Então eu vou multiplicar por 1,03. Aí sim, multiplicar por 1,03 é o mesmo que dar um aumento de 3%. Então, como que eu enxergo esse 1,2? É 1 inteiro mais 0,2, que é o mesmo que 20%. Vamos pensar assim devagar. Ó. Então é 1 inteiro, que é o 100%, mais 20%. Então isso é o mesmo que 1
mais 0,2, por isso 1,2. 1,6 é a mesma coisa, é 1 mais 60%, que é o mesmo que 0,6. Então é 1 mais 0,6. E é por isso que eu tenho 1,6. O aumento de 3% é 1 mais 3%, 3 por 100. Então isso é o mesmo que 1 mais 0,03. E aí 1 mais 0,03 vai dar 1,03. Então o procedimento é esse. E aí no meu exemplo, tá? O que eu estou querendo? Eu estou querendo um aumento de 0,5%. Então por quanto que eu vou multiplicar? Bom, eu vou multiplicar por 1 mais 0,5%, ou seja, 0,5 por 100. Só que esse 0,5 por 100, eu posso, de uma maneira mais clara, representar por 5 sobre 1000. Né? Porque multiplico em cima por 10, vira 5. Multiplico o denominador por 10, vira 1000. Então, 0,5% ou 0,5 por 100 é o mesmo que 5 por 1000. E isso vai resultar o quê? 1 mais... O que é 5 dividido por 1000? 5 milésimos. É o mesmo que 0,005. Né? Eu tenho aqui 3 zeros no denominador. Preciso de 3 casas depois da vírgula. E 1 mais 0,005, isso resulta 1,005. E aqui está o meu fator, então. Então é assim que eu encontro o fator. Aumento de 0,5% é 1 inteiro, que é o 100%, mais 0,5 por 100. E esse 0,5 por 100 é o mesmo que 0,005. Eu podia pensar aqui, ó, nessa situação aqui, podia pensar que é o que? O deslocamento da vírgula duas casas, né? Tem 2 zeros no denominador. Então ficaria assim, ó, 0,005. Olha só, a vírgula saiu dessa posição original, saiu daqui e veio para cá. Ela andou 1, 2 casas. Bom, de qualquer forma, então eu encontrei a base aí, né? Então essa base é 1,005. Aí eu venho para cá, ó. 1,005 elevado na t, ou seja, elevado na 12. E aí eu vou procurar isso na alternativa. 500 vezes 1,005 na 12, que está na letra C. Ok? Então, isso aí é o procedimento para um raciocínio, para esse exercício como uma função exponencial. Por outro lado, de uma forma que complementar, antes de encerrar essa resolução aqui, eu posso pensar também como uma situação aí de juros compostos, né? Já que o aumento ele é mensalmente, ele é colocado e é colocado de forma acumulada, são aumentos mensais e acumulados. Então eu posso pensar em juros compostos, justamente é isso, né? São juros que são acumulados, é juros sobre juros. Então a fórmula dos juros compostos é montante igual capital, ou valor inicial, que multiplica 1 mais a taxa, 1 mais i, elevado no tempo ou no número de períodos. Então montante é o valor que eu quero, o preço final em 12 meses. Capital inicial C aqui 500, né, o preço inicial, vezes 1 fixo mais o i. O que é o i? É a taxa. Só que esse i, quando entra na fórmula dos juros compostos, ele entra na forma centesimal, forma decimal. Então eu tenho aí taxa de 0,5%. Isso é o mesmo que 0,5 por 100. Como a gente viu, esse i, então, desloca a casa duas vezes, 0,005
5. Então vem para cá, 0,005 elevado no tempo, elevado na 12. Para finalizar, então, montante igual a 500, que multiplica 1,005 na 12. Eu tenho a mesma resposta, né? A mesma lei que está na letra C. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.